sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas nesse nosso bate-papo de hoje. Para quem não me conhece ainda, eu sou Lourdes Rosalém e eu atuo como mentora para executivos de todos os níveis. E nessa live de hoje, eu vou te falar como você deve dar foco para se preparar para processos seletivos dentro e fora da sua organização. A gente tem que levar em conta assim, que o maior desafio profissional que uma pessoa pode enfrentar hoje é saber o que é que a sua empresa espera de você. Né? Mas, infelizmente, nenhuma empresa vai te contar o real motivo se você foi promovido, por que você foi promovido ou por que você não foi promovido. Né? Por que você não foi selecionado nesse processo seletivo? A única coisa que a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais ouve é: você não tem perfil, outras pessoas estavam mais qualificadas que você. Mas e daí, né? O que eu faço com essa resposta? E após ouvir essa desculpa, a pessoa então começa a refletir e ela começa a chegar à conclusão de que ela tem que se preparar mais, que ela tem que estudar mais, que ela tem que aprender mais a fazer melhor o seu serviço e tudo mais. Mas na verdade, esses pensamentos, na verdade, não são os caminhos mais corretos, né? Todo mundo segue esse caminho. E se continuar seguindo esse caminho de estudar mais e tudo, né? Acaba que não vai ser promovido nunca. Então, você deve estar se perguntando agora assim, mas Lourdes, né, conhecimento técnico não é importante? Eu vou te responder, sim, é muito importante. Mas não adianta a gente ter conhecimento técnico e não ter aquela habilidade que a empresa precisa, aquela específica que a empresa precisa, que é a habilidade comportamental, que está sendo extremamente importante e valorizada no mundo de hoje. Né? Essa é a habilidade que separa você a um passo de dar um salto na sua carreira, a habilidade comportamental. Então, vamos lá. Ter curso superior é importante, ter especialização, MBA, né? Todo mundo tem. Hoje é regra, tá? Mas conhecimento técnico, na verdade, a gente aprende, seja com teoria, seja com prática, mas a habilidade comportamental é o que toda empresa está procurando hoje. Tá? Esse é o requisito mais importante que o profissional do futuro precisa ter. E eu posso garantir para vocês, poucos têm. Tá? Só quem está lá no topo, ele já descobriu o quanto é importante essa habilidade e usa isso a seu favor. E eu sei, né, que o futuro, para muitas pessoas, parece muito distante. Mas, na verdade, o futuro está aí. O futuro é agora. Né? E se você não se comprometer a começar agora a desenvolver essas determinadas habilidades comportamentais, certamente vai acontecer com você o que já aconteceu no passado, no ano passado, o que aconteceu no ano retrasado, ou seja, você não vai sair do lugar. Tá? Então, se você está comprometido em mudar, em se preparar para ser promovido ou para mudar de empresa, você está aqui hoje, no lugar certo, tá? Minha missão é te ajudar nessa jornada. Eu, nos meus processos de mentoria, eu contribuo para mudanças de atitude e de comportamento, que no final das contas, essas são as maiores exigências das empresas nesse mundo, né, do futuro que já chegou, tá? Esse mundo do futuro que ele é tão diferente daquilo tudo que a maioria de nós estávamos acostumados. Um mundo onde os dias passam rápido demais, as atribuições são tantas, mas as insatisfações também são imensas, inúmeras. E nós todos queremos fazer sempre muitas coisas, mas quando nós piscarmos os olhos, nós já estaremos no ano de 2020. E eu sei que você não vai querer e nem pode começar mais um ano igual aos anos anteriores, mesmo que esses anos tenham sido maravilhosos para você. O lema do profissional do futuro é estar sempre, cada dia, um pouquinho melhor. Né? Mas se os seus anos também não têm sido tão maravilhosos, se você está num processo de mudança, em busca de novas oportunidades, de se realizar pessoalmente, profissionalmente, eu garanto para você, ainda dá tempo. Dá tempo de você parar, de refletir no que está bom e naquilo que você precisa mudar. Dá tempo de refletir no sucesso, no fracasso, nos sonhos, na busca por uma vida melhor e na felicidade do trabalho, que é o que a maioria está em busca hoje em dia. Então, refletir, dá tempo ainda de refletir sobre a sua empresa, sobre o seu ramo de atividade,
sobre o que está mudando no mundo e o que você precisa fazer para se reinventar, né? E é sobre mudanças na vida pessoal e profissional que nós vamos falar aqui nessa live de hoje. Mudanças que são necessárias para você participar de processos seletivos, quer seja para promoção na empresa onde você está atuando agora, quer seja para concorrer a posições em outras organizações, né? E por que você precisa disso? Porque com essas mudanças todas que estão acontecendo, não é hora da gente colocar o pé no freio e deixar as preocupações de lado, né? Porque tanto aquelas pessoas que almejam uma promoção, quanto quem está querendo mudar de emprego, e mesmo quem está desempregado, está em busca de uma nova colocação, é importante dedicar tempo para participar de processos seletivos. Então, não é assim, eu quero participar de um processo seletivo, chegar lá e participar. Nós temos vários passos a dar antes de participar desse processo seletivo. Por quê? Porque as empresas estão cada dia mais criativas nesse processo de seleção, são mais seletivas nas contratações, sabe por quê? Porque colocar um profissional dentro de uma empresa, ou então mesmo promover um funcionário, é sempre um risco para ambas as partes, né? E partindo do princípio que funcionário é a maior vantagem competitiva dentro de qualquer organização, as empresas têm que começar a minimizar os erros na contratação, os erros numa promoção. Então, o funil está cada vez mais estreito, né? Níveis hierárquicos estão sendo reduzidos dentro das organizações. E promoção hoje vai ser para quem? Para os diferentes, para os atualizados, para aqueles que estão realmente preparados, tá? Então, vamos lembrar que a gente não deve se preparar só para ser aprovado em uma determinada seleção, mas a gente tem que estar preparado para a vida profissional, para a carreira, de modo geral, tá? Por quê? Porque essa oportunidade, ela pode chegar a qualquer momento e ela não pode pegar a gente desprevenido, despreparado, né? Vamos lembrar aqui também que as competências que se exigiam dos candidatos não são mais as mesmas hoje. O que se privilegia hoje são as atitudes, o comportamento, né? E comportamentos desse futuro funcionário. A ênfase hoje é no profissional que sabe trabalhar em equipe, que seja inovador, que trabalhe de forma integrada, que saiba se comunicar bem, que esteja sempre atualizado, que esteja atento aos resultados que a sua área exige, atualizado com o que acontece ao seu redor, tá? Então, vocês podem me dizer assim, mas essas coisas são comuns, sempre se exigiu isso. Sim, as palavras são comuns, mas o que está sendo exigido em cima dessas mesmas palavras, elas é o que é totalmente diferente. Então, é aí que a gente vai pegar para o desenvolvimento, né? Nesse momento, eu posso fazer uma pergunta para vocês, né? Você já se perguntou se você tem chances de progredir aí dentro da sua empresa naquele tempo que você se planejou? Ou você tem interesse em mudar de empresa, mudar de carreira? E seja lá quais forem as suas decisões, estar sempre preparado para futuras promoções ou mesmo para o mercado de trabalho é fator número 1 para a carreira de qualquer profissional. Então, hoje, nessa live, nós vamos dar foco nos profissionais com nível de qualificação elevada, com especialização, com MBA, profissionais como você, que ocupam cargos mais elevados dentro das empresas. E esse foco, ele tem um motivo, né? É porque processos seletivos, eles são diferentes para níveis operacionais e para profissionais com níveis mais elevados de qualificação. A concorrência hoje é muito grande e os melhores é que vão sair na frente. Então, se você está empregado ou não, não se acomode, tá? O que você conhecia antes em termos de seleção de pessoal há algum tempo atrás, hoje não existe mais, está tudo transformado. Mas antes da gente entrar propriamente nas fases que compõem o processo de seleção, eu gostaria de conversar com você sobre o ponto número 1 que antecede a um processo seletivo, tá? E alguém aí tem alguma ideia de qual é essa etapa? Né? O ponto número 1 é você, né? Porque para ser bem sucedido em tudo na vida, o primeiro passo é a nossa descoberta, é o autoconhecimento, é a clareza de quem você é, de onde você está e para onde você quer ir. Então,
Esses pontos, eles são fatores de sucesso, inclusive para ser bem sucedido nos processos seletivos. Então, nós vamos começar aqui nesses 3 pontos básicos que a gente tem que ter, que são 3 pontos essenciais que antecedem a um processo seletivo. O primeiro deles é a nossa história profissional. Então, eu vou sugerir a você que você construa a sua história profissional de uma forma bem sucinta, bem clara, bem objetiva, dizendo como você chegou até aqui, quais foram os erros, os acertos, as promoções que você teve, como foi o seu progresso profissional, as dificuldades que você teve para realizar algum projeto, quer seja com seus pares, com seus superiores, com equipes de um modo geral, e bem como o que você fez para resolver. Então, escreva também as frustrações que você tem no trabalho, o que você fez para se desenvolver nesse período todo. E esse histórico profissional, na verdade, ele é seu. Guarde para você de tempos em tempos, assim, a cada 15 dias, a cada um mês, pegar e dar uma relida nisso tudo, tá? E, logicamente, você vai poder acrescentar novas conquistas. É como se você fizesse um currículo para você avaliar o seu progresso, tá? E por que é isso? Por que isso é importante? Porque vai te fazer recordar de alguns pontos importantes que você vai, com certeza, ser questionado na sua entrevista e que talvez você não se lembre mais. Então, é uma forma de você relembrar tudo que aconteceu na sua trajetória profissional. Uma entrevista de seleção, quando você for questionado sobre a sua vida profissional, você vai ter argumentos suficientes e bem encadeados sobre como você chegou até aqui. Você vai ter argumentos para falar das conquistas, das frustrações, dos seus pontos fortes, né? E daqueles que você ainda precisa desenvolver. Você vai se lembrar das coisas essenciais que aí você vai poder falar com muita clareza para que o outro lado te conheça. Então, na hora da entrevista, você não vai ter que ficar pensando, né, o que eu vou responder e acaba que responde qualquer coisa, porque às vezes as coisas essenciais acabam passando despercebido, né? Registros profissionais, do jeito que a gente está falando, eles são importantes, inclusive, para a nossa autoestima, ou mesmo para saber se nós estamos nos desviando do nosso caminho, porque só assim nós vamos poder urgentemente tomar de novo as rédeas da nossa carreira, né? Então, a sua história é o seu diferencial, é o que vai te fazer você ser diferente na hora de uma seleção, é a sua marca pessoal. Então, ela tem que ser bem construída, bem elaborada, bem pensada. O segundo ponto que você tem que construir antes é o seu currículo do futuro. Nós, normalmente, estamos acostumados a construir um currículo profissional com tudo aquilo que nós sabemos fazer. Os anos que nós dedicamos para adquirir essas experiências e tudo mais. Só que agora, né, chegou a hora de começar a construir o currículo do futuro. E o que é isso? Porque nele você vai começar a ter consciência, assim, para onde eu quero ir agora? O que eu tenho que desenvolver para chegar lá? Né? Quais são os meus sonhos, mesmo aqueles que eu deixei para trás, tá? Você vai começar a identificar aonde estão as oportunidades para você alcançar os seus objetivos. Vai começar a entender as transformações que estão acontecendo fora dos muros da sua empresa, né? O que você precisa fazer para acompanhar essa evolução toda e os passos que você vai ter que dar para começar a se reinventar. E isso é importante, isso tudo, construir o currículo do futuro é importante, por quê? Porque, de novo, aqui, você vai ter clareza da carreira que você quer seguir. É um currículo seu, mas que vai ser norteador para você na hora da sua entrevista. Você vai reavivar um monte de coisa. Vai deixar claro quem você é, que você está no comando da sua vida profissional e que você está realmente se preparando para o futuro, tá? Então, é uma forma de você não se desviar muito do seu foco, de fazer aquilo que é essencial para o seu futuro. O terceiro ponto é o autoconhecimento. Então, o que significa isso? Conhecer as suas emoções e aprender a identificar as emoções também dos outros, porque assim você passa a ter relacionamentos mais harmônicos, mais saudáveis, tá? Você vai entender como você reage às emoções, o grau de tolerância que você apresenta na hora de tratar com as pessoas, com as situações imprevistas. O autoconhecimento serve para você conhecer suas maiores forças pessoais e saber como você vai usá-las a seu favor
para você poder se desafiar e extrair o seu melhor, de você extrair o melhor de si, né? Vai poder conhecer e poder dizer onde e em que você é espetacular, porque a gente só tem a nossa tendência muitas vezes é só deixar os erros, mas eu sou bom, eu sou espetacular em quê, tá? Vai começar a conhecer as suas competências relacionais, ou seja, como que você é visto pelos seus pares, pela sua equipe, pelos seus superiores, né? Lembrando sempre que a nossa percepção, ou seja, a forma como nós nos percebemos, é sempre muito diferente da forma como os outros percebem a gente, tá? Então, comparar o como eu me percebo com como as outras pessoas me percebem. E por que que isso é importante? Para poder falar de você, quando for na entrevista de seleção, para poder falar de você com muita clareza, dando evidências das suas qualidades e dos seus pontos fracos. Vai começar a elevar o nível de consciência que você tem sobre si, né? Fugir daquela linguagem comum, daquela linguagem rasa, padronizada, quando você é questionado por alguém para falar de você, né? Então, tendo esses 3 pontos bem claros, tá? A gente começa realmente, aí é que a gente começa a estar mais pronto para o processo de seleção. Então, nós vamos entrar agora em algumas fases que compõem esse processo seletivo. Lembrando sempre que isso diverge de empresa para empresa, tá? Embora algumas coisas que eu vou falar aqui elas sejam óbvias, eu parto sempre do princípio que o óbvio também tem que ser dito, por isso eu vou dizer sim, tá? Então, a primeira parte é um currículo, e ele já é o início para você se diferenciar dos demais candidatos. Então, ele deve ser bem redigido, bem formatado, sem erros de português, de concordância, com um bom layout, tem que ser sucinto, objetivo, né? De preferência que você coloque números indicando os resultados que você obteve nos projetos, tá? Os destaques das suas contribuições nos trabalhos em equipe que você participou, dos projetos importantes que você participou, do número de pessoas que você liderava, se caso você seja líder, né? E coloque esse seu currículo no LinkedIn, tá? É fundamental. E um alerta, muito cuidado com as informações que você vai colocar no seu currículo sobre idiomas, inglês, espanhol. Normalmente o que se coloca eu tenho inglês e espanhol intermediário. Gente, isso não vale mais. E dependendo da vaga que você está se candidatando, é melhor nem colocar, tá? Então, esse é um outro ponto de desenvolvimento. Vá fundo na sua especialização do idioma, tá bom? Outro ponto, assim, mentir ou valorizar coisas que você fez, com informações que você não pode comprovar, nem pense em colocar também, tá? Outra coisa, esqueça os adjetivos no currículo. Eu sou confiável, eu sou pontual, eu sou detalhista. Não use esses adjetivos. Eles não são uma boa pedida para um currículo, não, tá? Dê ênfase nas suas conquistas, nas suas entregas. O outro ponto são as redes sociais. Todo mundo sabe que lá é o primeiro lugar onde as empresas vão buscar informações sobre você. Então, muito cuidado com as fotos, com as imagens que você coloca. A sua foto é a imagem que você transmite, tá? Então, também cuidado com a qualidade da redação, né? Dos erros, dos palavrões que você coloca lá nas redes sociais, com as críticas que você faz sobre pessoas, sobre empresas. Não se exponha tomando partido de partidos políticos, nem tampouco de religião. Outro ponto interessante são os testes online. Então, quando você recebe um teste para fazer de uma determinada empresa, procure fazer imediatamente, tá? Não deixa para depois, como eu tenho visto muitas pessoas deixarem. Então, responder essas ferramentas de perfil profissional, de forças pessoais, de gerenciamento de tempo, tá? Então, responda sem perda de tempo. Não deixe para responder depois de alguns dias, não. Muito cuidado com a redação que você for fazer. Faça você mesmo, porque isso vai ser checado em algum outro momento. Então, não peça para o amigo fazer, não, tá? E se você tem dificuldade na escrita, na objetividade, então comece a sua preparação agora. Comece urgentemente a se preparar para isso, tá? Muito cuidado também com os estudos de caso que são solicitados.
Muitas empresas solicitam que você resolva um caso, né, que você apresente uma solução. Então, tenha sempre em mente como você vai estruturar esse estudo de caso. Não é simplesmente sair escrevendo. Todo estudo de caso, ele tem etapas que devem compor um estudo de caso. Então, muita atenção a isso também, tá? Outro ponto que é muito comum em processo seletivo são as dinâmicas de grupo. E elas têm o objetivo de avaliar a sua habilidade de entender o problema que está sendo apresentado lá ali nos cases, né? E a capacidade que você tem para identificar hipóteses, caminhos possíveis para a solução daquele problema. Então, em estudos de caso, é muito avaliado a facilidade que você tem para resolver problemas, para a sua objetividade, os pontos estratégicos que você se atém para poder responder esses estudos de caso, tá? Nas dinâmicas de grupo. É muito avaliada a comunicação. Ela tem que ser fluida, objetiva, clara, diferenciada, ou seja, usando palavras, né, usando uma linguagem realmente corporativa. Eles avaliam a empatia que você tem com seus colegas, se você sabe ouvir, se você não interrompe as pessoas, tá? É muito analisado também nas dinâmicas o seu grau de maturidade, para saber como é que você se relaciona no ambiente de trabalho, de modo geral, com seus colegas, tá? Como você se comporta nas situações que elas são apresentadas. Ela avalia, a dinâmica de grupo avalia muito o seu senso crítico, tanto individual quanto em equipe, tá? O objetivo é tirar você da zona de conforto e ver como é que você reage a situações bem inesperadas, né? E analisa muito também a sua inteligência emocional. Então, se você tiver feito uma pesquisa bem elaborada sobre a empresa que você está concorrendo, sobre a cultura, os valores, isso vai te ajudar em muito na hora de você se posicionar nas dinâmicas de grupo. Tá? Um outro ponto que você tem que se atentar bastante nas dinâmicas é assim, olha, dada uma determinada tarefa, não saia feito um louco fazendo aquilo que foi solicitado, sem antes você ter muita clareza, muita certeza e ter entendido corretamente qual é a tarefa. E não se constrange em perguntar, posso esclarecer esse determinado ponto? Então, melhor esclarecer do que sair fazendo as coisas que não foram solicitadas. Então, ao dar uma resposta também, você pode e deve dar uma paradinha rápida para ordenar seu pensamento antes de sair falando também o que não deve, tá? Dentro de dinâmica de grupo, acontecem muitos trabalhos em equipe, né, para estudos de caso. E aí você é avaliado na liderança, no grau que você participa, no controle emocional, no espaço que você dá para os demais integrantes da equipe. Se você sai planejando alguma coisa ou você já sai fazendo, tá? Analisa muito o respeito pelos colegas, o quanto você sabe ouvir, né? E vários outros comportamentos. E normalmente, e quase com toda certeza, no final de cada dinâmica de grupo, é sempre solicitado que você se autoavalie, ou seja, o que você achou, como você saiu nessa dinâmica de grupo, tá? E solicitado também que você dê um feedback para todos os membros que participaram da dinâmica, sempre. Então, treine bastante, escreva o que você vai falar para você se preparar para isso, tá? Nunca vai elogiar se não for verdade o outro colega, mas também não vai criticar. Então, treine muito seus argumentos. Isso é de extrema importância. Tá? O outro ponto também é a entrevista de seleção, propriamente dita. Então, porque é nessa hora que você vai aproveitar todo aquele estudo, lembra que eu falei lá atrás? A sua história profissional, o seu currículo do futuro, o seu autoconhecimento, é nessa hora que você vai usar tudo. Então, cabe aqui também ter bastante controle emocional e ser o mais objetivo possível. E se você estiver realmente preparado, se você fez a sua lição de casa lá atrás, tá? Nesses 3 pontos, você vai sair muito bem na sua entrevista de seleção, tá? E uma coisa importantíssima, tenha muita atenção, muito foco naquilo que é perguntado. A maioria dos profissionais costuma dar uma volta muito grande, fala e não responde com clareza exatamente aquilo que foi perguntado. Então, presta atenção na pergunta e responda exatamente aquilo que foi perguntado sem rodeios. Uma outra dica também muito importante, faça perguntas sobre a posição que você está se candidatando na empresa, os valores da empresa, se tem plano de carreira, benefícios,
cursos para desenvolvimento, se é possível fazer trabalho remoto e outras coisas que você julgar que cabe ali no momento. O que vai demonstrar com isso? Vai demonstrar o seu compromisso e seriedade com a sua carreira. Então, não é só um lado que está contratando, você também está contratando uma empresa, né? Pode ser também que essa entrevista seja virtual. As primeiras entrevistas, normalmente, as grandes organizações fazem virtual. Então, se prepare para ela, com bastante antecedência. Teste o equipamento, pode parecer bobagem, mas eu já vi muitos candidatos perderem a oportunidade por esses erros que eu estou comentando agora. Por não ter testado o equipamento, quer seja de videoconferência, de celular, ou seja, chega na hora que a entrevista está marcada, aí é que começa a correr para ligar computador, para ver uma coisa ou outra, a internet não funciona, uma série de coisas, tá? Então, teste o som, teste o volume, teste a internet e reserve um local longe de interferência, sem gente passando para tudo que é lado ali, tá? Tudo isso é observado na hora de uma entrevista online, tá? Outras coisas que podem acontecer numa entrevista. Você ser solicitado a fazer uma gravação de 3 minutos ou de 5 minutos falando sobre você. Então, gravação de vídeo também, respondendo algumas perguntas específicas, né, que a empresa manda antes para você responder, e não responder por escrito, mas depois falar no vídeo, tá bom? Então, pode ser que você seja também solicitado para fazer uma entrevista num café da manhã, tá? Ou no almoço ou no jantar. E eles podem até pedir para o restaurante que na hora de trazer o seu prato, aquilo que você solicitou, que esse prato venha totalmente diferente, trocado. Seu pedido venha totalmente trocado. E aí vai avaliar também como que você reage a tudo isso, tá? Então, tem inúmeras coisas importantes e diferentes que estão sendo trabalhadas nos processos seletivos, tá? E a partir do momento que você seguir todos esses passos, né? Você tem que ter clareza dos seus objetivos de vida pessoal e de vida profissional, clareza da sua trajetória profissional, que você criou o seu currículo do futuro, que você tem um profundo conhecimento de si mesmo, tá? E que você elaborou um currículo top de linha, que você fale uma linguagem clara, objetiva, corporativa, que você como você vai se portar numa dinâmica de grupo, numa entrevista, cuidar da sua comunicação visual, quando você tiver tudo isso muito bem feito, muito bem trabalhado em você mesmo, ninguém mais vai te segurar, você vai muito longe, tá? E você vai estar preparado, então, para os processos seletivos daqueles que você sonha alcançar. Aí tem um detalhe, né? Que você pode fazer isso tudo sozinho, sem saber se está fazendo do jeito certo, e ganhar por tentativa e erro. Ou você pode ter a minha ajuda pessoal para alavancar a sua carreira. Com a minha experiência de mais de 35 anos como gestora, como diretora de recursos humanos, eu vou saber te orientar no caminho que você deve seguir e como seguir, tá? Porque isso tudo vai encurtar o seu caminho. É como fazer uma prova, lembra? Quando você ia fazer uma prova surpresa na escola e você não sabia nada e ficava tentando adivinhar a resposta e acertava uma ou outra questão. E como você se sentia quando você tinha uma prova, que você sabia todas as respostas, porque você tinha estudado, tinha se preparado, tinha prestado muita atenção na aula, tá lembrado? O mercado de trabalho é a mesma coisa. Você precisa saber o que a empresa do outro lado precisa e quer saber de você. E, principalmente, o que é mais valorizado na hora de uma promoção ou de uma contratação. E se você não tem essas respostas, algum outro profissional com certeza vai ter. Mesmo que esse outro não seja tão bom como você. Ele vai ser aprovado na seleção porque ele se preparou e você não, tá? Então, se você está disposto a avançar, a dar esse passo e realmente mostrar que você é capaz e que pode deixar qualquer pessoa para trás quando você for promovido ou contratado, eu tenho uma ótima notícia para te dar, tá? Eu ainda tenho 3 vagas para minha mentoria individual para líderes e executivos. E nessa mentoria eu vou ajudar você a encurtar o caminho para o sucesso, para o seu sucesso profissional, para a sua carreira, tá? Como sua mentora, eu vou te ajudar a avançar. Veja como é que funciona a minha mentoria. Você vai literalmente ficar na frente de um espelho mágico
que vai te deixar, no mínimo, assombrado com o que nós vamos descobrir. Eu não vou dizer para você o que você deve ou não deve fazer, mas eu vou fazer você entender a sua trajetória profissional, os acertos, os erros, descobrir o que você deseja, o que você quer do seu trabalho na sua vida pessoal e profissional. Nós vamos descobrir as lacunas que você precisa preencher e as forças pessoais que você tem que vão te ajudar a mudar, tá? Juntos nós vamos desenvolver um roteiro de aprendizado, vamos elaborar vídeos, um guia para a sua transformação e para as suas aspirações, tá? E aí eu te pergunto, então, você está disposto a passar por toda a reflexão e experimentação necessárias? Está disposto a descobrir o seu eu ideal, aquilo que você deseja ser, e comparar com o seu eu real, de como você está agora? Está disposto a levar uma vida centrada, não numa visão de curto prazo, mas numa visão de futuro? Olha, o trabalho, eu garanto para você que o trabalho é sério e que ele pode doer às vezes, tá? Porque se ver no espelho mágico é para os fortes. E isso tem um preço, né? E eu quero saber quanto você está disposto a pagar para se conhecer. Conhecer aquilo que é essencial para o seu trabalho, conquistar postos mais elevados, quer seja dentro ou fora da sua empresa, tá? Muitos mentorandos meus já me disseram que estariam dispostos a investir na casa de 20, 30 mil reais para conseguir alcançar rapidamente seus objetivos. Porque eles consideraram que o valor adequado, perto dos resultados que eles estão conseguindo e o avanço que eles tiveram, não tem preço, tá? E outros poderão dizer que o meu valor é alto para eles. E eu digo que se você quer ter valor, você tem que dar valor, tá? Mas você não vai precisar investir 20, 30 mil reais, não, tá? Seu investimento será de 12 parcelas de R$ 650 ou de 6.500 à vista. Eu sei que esse é um valor justo para um profissional do seu nível e sei que você pode investir nisso, tá? Por quê? Sei também que existem infinitos cursos de especializações, de MBA, que vão custar para você 10 vezes mais do que isso e não vão te tirar do lugar de uma forma mais rápida, tá? Mas isso tudo pode mudar, só depende de você. E eu sei que você vai tomar a decisão correta. Então, se você tem interesse, envie uma mensagem box para mim no meu Instagram, que eu vou te passar todos os detalhes dessa minha mentoria. E mais ainda, né? A partir do momento que você fizer o contato comigo, eu vou te ligar e nós vamos conversar para eu saber se realmente você tem um perfil para fazer parte dessa mentoria individual comigo. Ok? Aguardo seu contato. Agradeço muito a participação de vocês, a disponibilidade de vocês estarem aqui me ouvindo esse tempo todo, tá? Espero poder ter contribuído em muitas coisas para vocês, tá? Muito obrigada, um forte abraço.